Eu não vejo essa geração de hoje viver o lifestyle. Eu vejo essa geração de hoje, ela ter o jiu-jitsu dela por um determinado período. E você, essa mudança, né, assim, porque eu sei, inclusive, que na sua geração, talvez na minha também um pouco, a gente sempre meio que deu aula e treinou, né, assim, era uma coisa normal, não era muito, né, não era você só atleta, você era atleta, mas você dava aula também. Claro, pô, era o jeito que a gente tinha como pagar a nossa alimentação, era o jeito que a gente tinha de pagar nossas inscrições, de viver do jiu-jitsu, para ter o lifestyle. E também muita gente, na minha época, por exemplo, dava aula por status também, era legal, era gostoso, né? O jiu-jitsu era a moda, né? É verdade, né? Tinha então, um pouco isso. Então hoje eu vejo a nova geração, não, o cara é só atleta, aquele cara treina só para ser atleta. E, na verdade, muitos desses garotos, eles são campeões, mas eles não... Para mim, um dos caras mais que eu respeito no meio do jiu-jitsu se chama Fábio Gurgel. Ele conseguiu ser campeão e mostrar e ensinar, passar para os outros que ele sabia. E a maioria dos campeões de hoje em dia não consegue fazer isso. Sim. Por que você acha? Porque o jiu-jitsu se tornou uma coisa egoísta. Muitos são egoístas, né? Por exemplo, o aluno hoje ele não é leal ao professor, ele vai onde está ventando. Aquele time ali é bom, eu vou para aquele time. Aquele time ali está ruim, eu vou para o outro time. E na nossa época era não, a nossa bandeira era a nossa religião. E apesar do jiu-jitsu ser um esporte individual, eu preciso de você para ir para o próximo nível. Entendeu? Eu preciso de um parceiro, então eu tenho que cuidar de você. Eu tenho que cuidar da pessoa que eu treino. Eu tenho que ensinar para ela, olha, cara, tu tá errando porque isso aqui, tu tá deixando eu passar a guarda aqui porque você não tá botando a mão, você não tá escorando. Hoje em dia as pessoas não têm esse pensamento, porque ele tem variedades de treino. Na nossa época, não. Sim. A gente evoluía junto. Mas você não acha que isso também é uma evolução no sentido com o crescimento do jiu-jitsu? Principalmente o que a gente está, inclusive, falando mais agora aqui pro lado esportivo do negócio, tem uma tendência aí em uma formação de equipe mais profissional e com isso o cara fala assim, porra, cara, eu preciso, inclusive para minha evolução, tá num outro time que vai me dar mais condições, enfim, de eu chegar nos meus objetivos e tudo mais. Pode ser, não. Eu acredito até que um dia, acho que eu conversei isso contigo, eu acredito que daqui a pouco, por exemplo, digamos que eu sou professor da Aliança. Eu vou ser contratado pela Atos para ser técnico lá. Isso. Eu acho que vai ser igual o futebol. Exatamente. Entendeu? Não fujo disso, mas eu vejo os campeões de hoje, eu não vejo um Fábio Gurgel. Como eu te falei, ele era campeão na época dele e ele conseguiu criar campeões. Então, o que eu acho, vou falar aqui minha visão, você pode complementar, e talvez, até porque quando você fala em Fábio Gurgel, talvez você, dessa geração também, esteja inserido nesse negócio. Eu acho que tudo o que a gente falou um pouquinho antes ali em relação a lutar pela paixão daquele nosso negócio, né? Talvez até pela honra de defender a bandeira da nossa arte, né? Eu acho que isso foi um ponto importante dentro de um código de honra, até do samurai, de entender sobre lealdade, sobre respeito, né? Sobre gratidão, enfim. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque tem um outro lado muito importante dessa formação que não é só esportiva. Quando a gente vai para o lado só esportivo, ele faz parte, ele é legal, ele é importante também, só que ele não é tão profundo, né? E talvez tão importante como um pilar de formação para a vida de uma pessoa, né? Então, quando você fica só olhando para esse lado esportivo, vou ser campeão de jiu-jitsu hoje, né? Então, estou com foco ali na melhor equipe, nos melhores treinos, mas de toda a outra parte, né, que envolve
talvez até uma filosofia ali de vida, de formação que te molda, inclusive para a vida e para que você seja um exemplo de pessoa, de líder, né? Enfim, de gestor. Com certeza. Agora, eu acho que na minha época, na tua época, a gente vivia o jiu-jitsu, por exemplo, a gente vivia, o nosso jiu-jitsu a gente tinha que aprender um pouco, a gente tinha que saber defesa pessoal, saber Sim. lutar em pé, saber lutar por baixo, por cima. Além disso, a gente tinha que saber como ensinava para repassar para um outro. E a dieta, a gente tinha a dieta, o jeito de ver, o lifestyle. Eu não Isso. vejo essa geração de hoje viver o lifestyle. Eu vejo essa geração de hoje, ela ter o jiu-jitsu dela por um determinado período. Uma média de 5 anos. A gente não, a gente pensou em ter o jiu-jitsu a vida inteira. Sim. Isso é interessante você falar isso, porque eu faço essa reflexão também um pouco, né? E você comentou da coral também, que é uma outra discussão. Eu tive até com o Pitoco aqui recentemente, e em off aqui, eu tô botando aqui, mas ele tava um pouco questionando um pouco essa coisa de coral, porque eu questionei, porra, mas o Pitoco, mas você não era pra ser já faixa coral? Ele falou, mas enfim, tem algumas questões, né? Eu não uso a faixa coral. Você não, também, né, Sunara? Não, eu sou depois do gordo, mas é mais ou menos na mesma época, mas eu nem me ligo em faixa, nem uso grau na minha faixa. Eu fiz história no jiu-jitsu, eu não preciso me preocupar com isso. Sim. Ninguém vai apagar. Com certeza. Com certeza, eu acho que olhar dessa maneira também tem Pessoas que se valores. preocupam com isso porque o cara não tem história no jiu-jitsu.